Vamos iniciar no item número 4 do capítulo 15, intitulado Obsessão e Vampirismo. Os fenômenos de obsessão e vampirismo existem desde eras recuadas. O homem, iluminado pela razão, foi chamado pela lei divina a renunciar. Renunciar a quê? Ao egoísmo, à crueldade, à ignorância e o crime. A grande maioria dos desencarnados rebelou-se contra as sagradas convocações dos espíritos superiores e se tornaram livres para escolher seus caminhos, porque o livre-arbítrio é sagrado, e começaram a oprimir os encarnados, disputando afeições e riquezas, ou desenvolvendo processos de vingança e delinquência. Se nós recuarmos no tempo, a história da humanidade é repleta de agressões, de violência, de escravidão, de guerras sem fim. Os grandes impérios que nós pudéssemos recordar da antiguidade, todos eles cresceram, ampliaram seus domínios na base da violência, da guerra, da morte e do sangue. Certamente que toda esta agressão ocorrida entre os irmãos, encarnados e desencarnados, gerou um ódio muito grande entre várias criaturas. E aquelas que se encontravam desencarnadas, tendo já padecido na mão de alguns que ainda continuavam encarnados, certamente elas não conseguiram renunciar à crueldade e à violência e passaram a exercer as ações obsessivas de longo prazo. Então, a grande maioria dos desencarnados rebelou-se contra essas convocações e acabou por desenvolver processos de vingança e de delinquência. As vítimas que sofriam perseguição, brutalidade, violência e mesmo homicídio, quando desencarnadas, elas entravam na faixa mental dos agressores e não perdoavam. Então, aquelas que foram agredidas na Terra desencarnavam, e desencarnadas elas passavam a obsidiar aqueles que tinham causado prejuízos a elas, e assim a situação vira um círculo vicioso. Se perdoassem, e aí é muito importante fixar nessa palavra, se perdoassem, ficariam livres da cadeia de trevas. Mas, infelizmente, vinganças terríveis foram sendo executadas partindo do mundo espiritual para os encarnados e até também dos encarnados para o mundo espiritual. Então, diz André Luiz, eles retribuíam o mal por mal, o olho por olho. Ora, o famoso olho por olho, dente por dente, que consta da Bíblia, é a chamada pena de talião. Então, vamos abrir um pouco para explicar sobre pena de talião. Mas é muito importante fixar, neste slide que a gente está vendo, a questão do perdão. Porque a pessoa que perdoa, ela fica livre, ela se afasta da cadeia de trevas, ela deixa de vingar e ela passa então a ser auxiliada pelos espíritos amigos que criam todas as condições para que ela se reabilite em situações melhores no futuro. A pena de talião, também chamada contrapasso. A lei de talião, do latim, lex talionis, lex de lei, talio, talis de tal, idêntico, né? Também é dita pena de talião. Então, do latim, lex talionis. Consiste, então, na rigorosa reciprocidade do crime e da pena. Reciprocidade do crime e da pena. Apropriadamente chamada de retaliação. Então, nada mais, nada menos é do que a vingança. Se alguém cometer um crime contra o indivíduo teria direito a cometer o mesmo crime contra a sua família ou o indivíduo que o agrediu. Então, é a reciprocidade
do crime e da pena. Essa ideia é muito antiga na história da humanidade. Esta lei é frequentemente expressa pela máxima olho por olho e dente por dente. É uma das mais antigas leis existentes. Isso consta do Dicionário de Filosofia de Abaniano, de 1982, a edição. A forma de justiça que determina para o ofensor o mesmo prejuízo que ele infligiu ao ofendido. Esta é outro conceito da pena de talião. A forma de justiça que determina ao ofensor o mesmo prejuízo que ele infligiu ao ofendido. Aristóteles comentava que os pitagóricos é que denominaram o justo como contrapasso. Desde a época dos pitagóricos, ou seja, anteriores a Aristóteles, já havia a ideia de punir no agressor na mesma medida em que o agressor puniu alguém. Na lei mosaica, mais antiga ainda do que na época dos filósofos gregos, porque ela remonta a cerca de em torno de 1000 anos antes de Cristo, o olho por olho, dente por dente, consta do Levíticos, capítulo 24, itens 17 a 21, do Dicionário de Filosofia de Abaniano. Um caso muito triste, mais recente, da aplicação da pena de talião, ocorreu em países árabes, em que essa moça, Amené Barame, era uma moça muito bonita, esse rapaz era o companheiro dela, Majid Movahed, que em 19 de fevereiro de 2009, ele cometeu um crime gravíssimo contra a moça, porque ela desejava abandoná-lo e seguir uma carreira artística, uma carreira de modelo, e ele, com muito ódio, acabou por desfigurá-la por ácido, jogou ácido no rosto dela, e ela acabou por ficar cega e com muitas sequelas graves de queimadura. Então, infelizmente, na forma de pensar deste nosso irmão infeliz, ele achava que deveria puni-la porque ela queria abandoná-lo. Então, é como se na cabeça dele ele pensasse que aquilo era a forma justa de puni-la, quando na verdade é um crime terrível, né, e que a humanidade precisa, tão breve quanto possível, se afastar desse tipo de atitudes agressivas. Então, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião? Perguntou Allan Kardec na questão 764 do Livro dos Espíritos. A que os Espíritos dão uma resposta muito sábia, muito precisa. Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra existência. Então, a pena de talião, mal compreendida, na verdade, é a lei de ação e reação. É a lei de causa e efeito, em que a lei divina aplica punição em nós próprios, né? Se nós cometemos um erro do passado, nós podemos, numa encarnação futura, ou até dentro da mesma reencarnação, dependendo da situação, respondermos perante aquele erro, sofrendo uma consequência semelhante ao erro que nós causamos. Então, essa pena funciona como a lei divina dentro da criatura, e não nós aplicarmos ao semelhante. O engano, o grande engano, está aí. Nós não temos o direito de aplicá-la no semelhante, mas a lei divina aplica em nós próprios para o nosso progresso espiritual. Outros desencarnados exigem de Deus soluções para os seus caprichos. Dizem-se inabilitados para o resgate. O espírito, às vezes, recua da prova porque acha que é muito severa para ele. Na verdade, não é severa, porque é dito que a ninguém é dada uma cruz mais pesada do que ele possa carregar. Mas o espírito, amedrontado, acovardado, quer fugir das consequências de seus atos. Então, eles se dizem inabilitados para o resgate. Tornam-se vadios e gozadores, passando a habitar zonas inferiores nos planos espirituais, e afirmam que é impossível suprimir o mal. É muito comum, para quem tem experiência de reunião mediúnica, muitas vezes espíritos surgem, né, em fenômenos de psicofonia para serem
atendidos, dizendo que o nosso planeta não tem jeito, que o mal está generalizado e que ele, portanto, faz parte daquele grupo que deseja mesmo, né, acabar com tudo, destruir com tudo, porque o único caminho que ele vê é aquele caminho da vingança, da agressividade, do ódio, da violência, entendendo ele, né, na sua falta de conhecimento das leis divinas, que o mal não tem mais solução, que não se vai conseguir suprimi-lo, portanto é melhor aderir a ele. E fogem acovardados aos deveres que lhes competem, nas palavras de André Luiz. Entrando agora no item número 5, André Luiz fala sobre um aspecto muito interessante do processo obsessivo, que ele denomina de infecções fluídicas. E isso é um conceito, assim, já é antigo, desde 1959, quando o livro foi editado, mas que não é muito referido nos estudos do processo obsessivo. Então, dizer que é o seguinte, que obsessores, atuando sobre encarnados, eles promovem sugestões de formas mentais monstruosas. Sugestões de formas mentais monstruosas que causam perturbações. E isso funciona com verdadeiras infecções fluídicas que podem levar ao colapso cerebral da criatura com arrasadora loucura. Olha só a gravidade da situação que pode evoluir, né? Espíritos perversos que sugerem formas mentais monstruosas e a criatura aceita aquela sugestão e embarca naquele processo obsessivo. Agregam-se estes seres a encarnados em pesado monoideísmo, quer dizer, uma ideia fixa, e sentem-se incapazes de se afastar. Exemplo de formas mentais monstruosas. É um caso muito interessante, extraído do livro Ação e Reação, no capítulo 4º. É o caso do demônio intitulado Belfegor. André Luiz estava em aprendizado numa colônia já em zonas inferiores, e essa colônia era dirigida por Druso. E Silas, que tinha sido filho de Druso aqui na Terra, era um instrutor espiritual que estava orientando André Luiz neste aprendizado, então nesta colônia. Então ele observa que várias criaturas recém-desencarnadas em sofrimento são trazidas, retiradas de zonas inferiores do umbral, para serem atendidas nesta colônia transitória. E ele observa que entre aqueles desencarnados que estavam em sofrimento no plano espiritual e que foram trazidos para atendimento, ele observa que uma pobre mulher estava chorando muito, estava em pranto convulsivo, e ele então procura saber o que é, aproxima-se dela para atendê-la, e ela dizendo assim, quem me libertará de Satã, dizia, quem me libertará de Satã, repetindo assim convulsivamente. E ela ainda dizia mais, socorrei-me contra o terrível Belfegor. Ela dizia o nome, né, do próprio demônio, Belfegor. Então, André Luiz, conversando com Silas o orienta, ele faz a análise mental daquela criatura em sofrimento, porque nós sabemos que os espíritos que atingem um certo nível de evolução, eles têm determinadas técnicas para estudar a mente humana. Então é possível que ele possa abordar a mente da criatura, tendo a visão direta dos quadros mentais que são produzidos pelaquela criatura, como imagens que se refletissem no halo vital da criatura. Então, ele, analisando a mente dela, ele percebe que ela está dominada, povoada por pensamentos horripilantes. Então, André Luiz descreveu da seguinte forma, ele via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres. Ora, André Luiz, então, comenta com o instrutor Silas o seguinte, lembro-me de haver manuseado um livro de Colin de Plancy, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição de diversos demônios. E é este exatamente aquele que era representado pelos pensamentos horripilantes da pobre senhora em sofrimento. Era essa figura degenerada que aí aparece. E é importante nós
abrirmos esse parênteses para explicar que a própria Igreja autorizou a publicação desse livro, que trazia figuras de vários demônios, representados por nomes, cada um deles por um nome próprio na época, fazendo parte da chamada demonologia da Igreja Católica. Vejam que o livro chamava Dictionnaire Infernal, quer dizer, é um dicionário infernal, um livro que causava mesmo muito medo e muito horror às criaturas, porque criaturas muito ingênuas, desde muito jovens, elas eram muito apavoradas por determinados sacerdotes que prometiam constantemente o inferno como punição por determinados erros mais ingênuos que a criatura cometesse. Então, muitas pessoas sofreram, né, a influência do medo, e o medo acaba se transformando numa verdadeira doença. O autor, né, que está contido ali, nasceu em 1793 e desencarnou em 1887. Esse livro saiu publicado bem cedo, em 1816. Esse escritor era considerado um ocultista e demonologista francês. Vejam que profissão, né, curiosa e triste, né? Demonologista. O comentário final de Silas a respeito dessa situação. Cada coração edifica o inferno em que se aprisiona de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Então, aquela pobre criatura que estava em sofrimento, ela estava sofrendo aquelas injunções mentais de imagens terríveis, mas por situações próprias dela de aceitar aquele tipo de sugestão. Então, ela não se pode, assim, à primeira vista, falar, mas ela, coitada, é ingênua. Não, ela tem um motivo de lei de causa e efeito, né, de acordo com as próprias obras, para ela aceitar aquele tipo de influenciação, entendendo que, como princípio básico, ninguém sofre injustamente na obra de Deus, né? Continuando sobre as infecções fluídicas, André Luiz continua explicando que, como ectoparasitas temporários, os obsessores absorvem as emanações vitais dos encarnados com os quais se afinizam. E como endoparasitas atuam sobre pontos vulneráveis de suas vítimas, segregando determinados produtos do quimismo do espírito, expressão que se encontra entre aspas, mas que, na verdade, nós sabemos que o corpo espiritual ele é estruturado numa outra dimensão vibratória, mas contendo, né, os órgãos, aparelhos e sistemas do corpo, à semelhança do corpo físico, em outra dimensão vibratória. Então, o quimismo do espírito tem a ver com o metabolismo do próprio corpo espiritual. Então, esses espíritos obsessores, como endoparasitas, ou seja, eles atuam em determinados órgãos do perispírito, né? E se tiver encarnado, eles vão atuar via perispírito no próprio corpo físico, né? Segregando determinados produtos do quimismo do espírito, que lhes modificam a essência dos próprios pensamentos, a verterem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo e do diencéfalo. Então, André Luiz explicando de onde parte o pensamento, na origem dele. Então, nós sabemos que o diencéfalo é sede do centro coronário, que o centro coronário é o centro mais importante do corpo espiritual, é o centro energético, o centro vital mais importante, que comanda todos os demais centros. E aqui nós estamos vendo uma localização bem central, profundamente situada ao córtex cerebral, que está envolvendo o diencéfalo nesta localização profunda, relacionando-se com o cerebelo e com o tronco encefálico. Numa outra vista, o diencéfalo bem central. Se nós abrirmos, né, o encéfalo da criatura nessa direção e vendo de lado, nós estamos vendo essa figura ou essa que está aqui. Está em cores para ficar bem destacado o local do diencéfalo, de onde verte o pensamento, conforme ele falou, no tálamo. O tálamo faz parte do diencéfalo. E fala também da chamada operação de ajuste, que essa operação de ajuste ocorre em franco automatismo. Os verdugos dominam os neurônios do hipotálamo do obsidiado. O hipotálamo é uma estrutura que também faz parte do diencéfalo, né, do centro coronário. Então, esses
carrascos espirituais, dominam os neurônios do hipotálamo do obsidiado, intensificam seu controle sobre fibras nervosas que ligam o hipotálamo ao córtex frontal, que você sabe que no sistema nervoso tudo ali está encadeado pelas fibras nervosas, há interligações, né, entre todos os neurônios, entre as sinapses do neurônio, há uma interligação total no sistema nervoso. Então eles ligam o hipotálamo ao córtex frontal. O córtex frontal, localizado nessa região, tem a ver com as funções superiores do espírito, com o intelecto, com o juízo, né, com a razão. São conquistas superiores do espírito. Então eles têm uma ação muito grande sobre o controle emocional e a ação do sistema nervoso neurovegetativo da criatura, por ação de obsessores realmente, né? E instalam um regime de medo e de guerra nervosa nos obsidiados, impondo-lhes distúrbios psicossomáticos. Psicossomáticos, quer dizer, que vão da mente ao corpo, né? Então, impõem distúrbios realmente orgânicos na criatura por conta do processo obsessivo, que muitas vezes o diagnóstico é muito difícil pela medicina clássica, tradicional, separar uma coisa da outra e entender que aquela doença pode estar sendo causada por uma outra inteligência estranha. Isso, a nossa medicina não chegou nesse ponto ainda de fazer esse tipo de diagnóstico. Lembrando que entre as funções do hipotálamo, as manifestações da emoção e os controles de funcionamento visceral, e influindo em todo o corpo, observem que em determinados núcleos do hipotálamo, se forem estimulados, o animal desencadeia uma crise de raiva. Então, eles estão ali indicados, né, que nestes núcleos hipotalâmicos, esse que está em amarelo e esse que está em negro, se houver uma estimulação elétrica experimental por microeletrodos em animais de laboratório, ou se houver uma destruição por um tumor ou por um trauma qualquer, a pessoa pode desencadear crises de raiva, até por automatismo, porque no caso ali ela não está sendo diretamente responsável por aquela crise, caso haja um problema neurológico decorrente de tumor ou trauma. Pode ser até responsável indiretamente, né, por situações do passado, mas no presente uma doença neurológica pode causar uma situação dessa natureza. O que é curioso é sabermos que o hipotálamo tem uma relação muito grande com as emoções da criatura, interligando com todo o sistema nervoso central, com todo o encéfalo, e que determinados núcleos do hipotálamo, se estimulados, fazem com que o animal desencadeie uma crise de raiva. Entendendo, então, que dessas regiões partem estímulos no ser humano quando a pessoa entra em desequilíbrio e se torna muito agressiva, como é o caso mostrado pelo desenhista, o famoso anatomista Netter, americano, em que coloca uma criatura em estado de raiva extrema, né, de agressividade e de violência, e interligando no desenho de forma espetacular, ele coloca a relação do sistema nervoso com todos os órgãos que são agredidos pela crise de violência e raiva do indivíduo, né, partindo de região hipotalâmica, né, mas levando pelo sistema nervoso a agressão a todos os órgãos, como coração, fígado, baço, intestinos, todos os órgãos sofrem a agressão daquela crise violenta que o indivíduo teve. Pode até, às vezes, uma pessoa desencarnar numa crise violenta de raiva, ter um infarto, por causa de uma situação qualquer em que ele se sentiu agredido. A reação é tão forte que, às vezes, o coração dele pode não resistir, se o coração já tem uma base prévia patológica qualquer, uma doença coronariana, por exemplo. Entrando no item 6, nós vamos falar um pouco sobre os parasitas ovoides, que estão relacionados também com os processos obsessivos, em que André Luiz diz que muitos desencarnados, obstinados na ideia de fazerem justiça pelas próprias mãos, ou então dominados por um vicioso apego, eles ligam-se aos que lhes são afins, mantendo as fixações mentais de vingança ou apego infinitamente repetidas por eles próprios. Então, nessa ligação, estão obstinados de fazerem justiça pelas próprias mãos. Essa obstinação transforma-se numa monoideia, numa fixação de ideia. E essa fixação mental é que pode levar à alteração da estrutura
do corpo espiritual, modificando-a, conforme nós vamos mostrar. Eles acabam, então, em quadro deplorável de fixação monoideística, fora das noções de espaço e de tempo, e experimentam enormes transformações na morfologia do veículo espiritual, cujos órgãos se retraem por falta de função, assemelhando-se, então, a ovoides, vinculados às próprias vítimas. O instrutor Gubbio, no livro Libertação, nas páginas de 84 a 89, fala sobre essa questão das formas ovoides, em que André Luiz estava também acompanhando esse instrutor, e era numa cidade no plano inferior, quando eles foram procurar aquele sacerdote Gregório, que é relatado no livro Libertação, e André Luiz, então, estava em observação naquela cidade das trevas, e viu pessoas, quer dizer, desencarnados, né, passarem, o corpo perispiritual muito denso, e eles também tiveram que eles próprios se adensar para irem a esse local inferior e não serem reconhecidos como os trabalhadores do bem. Então eles lá tiveram a oportunidade de estudar casos enquanto esperavam uma entrevista com o Gregório. E aí André Luiz viu pessoas, espíritos, né, passando na proximidade deles, carregando junto do seu halo vital formas arredondadas, formas ovoidais, mais ou menos aproximadamente do tamanho de um crânio humano, formas essas que estavam ligadas ao seu halo vital, ligadas ao seu corpo espiritual. Então ele ficou assim curioso com aquilo e começou a examinar aquela situação e perguntou ao instrutor Gubbio o que significava, que ele nunca tinha visto espíritos transitando com alguma coisa agarrada no seu halo vital, com um formato assim, mais ou menos do tamanho de uma cabeça humana. Então diz o instrutor Gubbio, os ignorantes e os maus, os transviados e os criminosos, também perdem um dia a forma perispiritual. É a chamada segunda morte, que também ocorre em outras situações. O vaso perispirítico, diz o instrutor Gubbio, é também transformável e perecível. Então, o que André Luiz via, criaturas se locomovendo no plano espiritual, na cidade inferior, e agregadas ao seu halo vital essas formas arredondadas, formas ovoidais, que faziam parte do seu halo vital, da sua aura, digamos assim, ali presas, como se estivesse num fenômeno de parasitismo permanente ali. Continuando a falar sobre a chamada segunda morte, que o instrutor Gubbio comentou, diz o seguinte, que há espíritos superiores que se desfizeram do corpo espiritual rumo a esferas sublimes, cuja grandeza, por enquanto, não nos é dado sondar. Então, os espíritos podem evoluir tanto que eles não necessitam mais da forma humana, habitando planos muito elevados. Se por acaso desses planos elevados um deles vem à Terra em missão, ele reintegra a forma espiritual humana para poder reencarnar. Mas enquanto nesses planos elevados, ele já não tem mais o perispírito na forma humana. Eles perdem a forma, claro que continua a mente, o espírito, o corpo mental, mas eles não têm necessidade mais da nossa forma exterior. Eles se desfazem desse corpo espiritual. Mas há situações também na reencarnação, que é trabalhada por valores intercessórios, em que ocorrem operações redutivas de tal ordem, desintegradoras dos elementos perispiríticos, para renascerem na carne, que o perispírito muda muito a ponto de se ligar à célula-ovo para, no desenvolvimento do corpo físico, ele reintegrar-se àquele corpo físico e, depois, quando desencarna, ele volta para o mundo espiritual com a forma da última encarnação que teve, com a forma do último corpo físico que teve. Mas no trabalho de ligar-se na reencarnação, o perispírito sofre uma mudança substancial na sua forma. Sofre um processo de regressão. Não sabemos exatamente a que ponto ou a que tamanho que ele regride. Ainda não temos essa informação precisa. Alguns acham que é só do tamanho de uma criança, outros pensam que pode ser até regredir à forma unicelular para poder ligar-se à célula-ovo. Espíritos inferiores, ignorantes e maus, com persistente monoideísmo, podem também perder a forma espiritual. Claro que essa perda é temporária. Depois, via mecanismo reencarnatório, eles reassumem a forma. Mas são espíritos ignorantes ou espíritos maus por causa do persistente monoideísmo, a ideia fixa. E com a ideia fixa, como para de pensar em qualquer coisa e fica só com a ideia no ódio, na vingança,
ele perde a noção de espaço e tempo e ele perde a condição automática que a mente já conquistou de manutenção da forma. Em psicologia médica, isso é chamado de esquema corporal. Se a criatura, se fechar os olhos e pensar sobre si mesma, ela sabe que ela tem um corpo. Ela sente que ela tem um corpo, mesmo de olho fechado. Ela sabe que tem cabeça, corpo, né? Cabeça, tronco e membros. Ela tem essa noção. Ninguém entende que está sem um braço. Por situações neurológicas muito raras tem essa síndrome. Mas digo assim, dentro do normal, a pessoa sabe como ela é constituída e tem uma noção bastante aprofundada no inconsciente de que ela tem aquela forma, né? Ela é dona daquela forma. Mas quem, no caso do espírito, né, desencarnado, que ele se prende a uma ideia fixa durante muito tempo, essa ideia fixa faz com que ele perca o controle mental da manutenção da forma. Por isso que ele retrai ao domínio do campo mental, do corpo mental, e se assemelha, então, a um ovoide, perdendo temporariamente a forma espiritual, transformando-se no que ele chama de parasitas ovoides. Ele até refere também que vejam que nós citamos 3 situações. Espíritos superiores muito elevados que perderam a forma por uma questão de grande evolução, não precisam mais dela. Outros que temporariamente perdem operações desintegradoras redutivas para se ligarem ao processo de reencarnação. Outros que são ignorantes e maus por monoideísmo, em vingança, em ódio permanente, também temporariamente perdem e se ligam àquelas criaturas que eles estão obsidiando, perdendo a forma. Mas há também uma 4ª situação, que também é interessante e curiosa, é dos espíritos primitivos, que estão praticamente na transição da animalidade para a espécie humana, ou os espíritos mais simples, e que eles se prendem ao chamado monoideísmo de retorno. Eles não conhecem o mundo espiritual. São os espíritos mais primitivos da civilização do Paleolítico, do Neolítico, os espíritos tribais, não é? Então, eles não conhecem bem o mundo espiritual. Quando desencarnam, eles têm o chamado monoideísmo do retorno, em que os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam por ausência da função e se voltam instintivamente para a sede do governo mental. Ora, a sede do governo mental é o campo mental, é o corpo mental, que deve ter uma forma semelhante a essa situação que acontece. Então, é a chamada, eles retornam à sede do governo mental. Mas por quê? Porque quando eles chegam no mundo espiritual, lá nada conhecendo, eles ficam permanentemente querendo voltar para a tribo, permanentemente pensando nos seus entes queridos que ele deixou aqui na Terra. Então, eles ficam agregados à tribo e aí eles perdem o corpo. É muito natural que eles, saindo de uma situação tribal, não conhecendo o mundo espiritual, eles, pelo monodeísmo de retorno, eles perdem o corpo e automaticamente se ligam nos fenômenos de fecundação e voltam a assumir um corpo, até que depois de várias entradas e saídas do mundo espiritual, eles começam a se familiarizar a pouco e pouco com as coisas do mundo espiritual. Submerge-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por um monoideísmo auto-hipnotizante, é como se ele hipnotizasse a si próprio, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico, conforme André Luiz fala no capítulo 12, no capítulo um pouco anterior a este que nós estamos estudando agora. Mas tudo que ele está falando lá tem a ver também com o que está sendo falado aqui no capítulo 15. Considera-se que o desencarnado, então, perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. Entidades com fixação monoideística, fora das noções de espaço e tempo, sofrem enormes transformações na forma perispiritual e se transformam em ovoides vinculados às vítimas que os aceitam por remorso, ódio ou egoísmo exigente. Tornam-se, então, parasitas espirituais, porque eles, ligados ao halo vital, eles conseguem parasitar o fluido vital da criatura, conseguem, no caso de encarnados, e no caso dos perispíritos, já dos desencarnados, eles têm as próprias energias perispiríticas que eles parasitam. Tanto que quando André Luiz viu, ele viu espíritos em cidade inferior com os ovoides acoplados a eles, né?
absorvendo suas energias. Então, André Luiz termina essa explicação dizendo que esse obsessor ou parasita espiritual, comparado à saculina carcine, que enraiza, ele é comparado à saculina carcine, que enraiza-se nos tecidos do crustáceo hospedador, perdendo as características morfológicas primitivas. Essa saculina carcine é um parasita de caranguejo, conforme a gente vai mostrar. Então, ele compara essa forma de parasita espiritual a esse parasita de crustáceo, né? E converte-se numa massa celular parasitária. Olha só, a saculina carcine madura num caranguejo. Então, o que é essa saculina? Ela é um gênero de craca, é um artrópodo, que é um parasita castrador de caranguejos. Muito interessante isso. Então, ele enraiza-se na região do abdômen inferior do caranguejo e dali, deste artrópodo, saem várias raízes, à semelhança de austódios nas plantas, e essas raizezinhas deles, esses prolongamentos, entram dentro do caranguejo e se distribuem dentro do corpo do caranguejo. E fica como, né, ele tem a parte externa dele, que está aqui em vermelho, que nós vamos mostrar na próxima figura, mas enraizando-se dentro do corpo do caranguejo, em cor vermelha, está a parte interna da saculina carcine, com seus vários microtentáculos, vamos dizer assim. Né? Então, se nós olharmos um caranguejo parasitado pela saculina carcine, nós veremos essa massa celular parasitária que fica próximo à genitália do caranguejo, impedindo a reprodução do animal. E, ao mesmo tempo, dele partindo um enraizamento que penetra todo o corpo do animal, mantendo um parasitismo permanente. É o que André Luiz chama de massa celular parasitária. Quanto à criatura humana, né, o obsessor, ele passa a viver no clima pessoal da vítima, absorve as forças psíquicas da criatura humana num verdadeiro parasitismo. E muitos casos desses vão até além da morte, conforme a natureza e extensão dos compromissos morais entre o credor e o devedor. Assim é que temos, no caso desta pintura de uma beleza profunda, embora o sofrimento da criatura, que registra a absorção das forças psíquicas do indivíduo, em que várias sombras estão em volta dele, como que cobrando constantemente situações do passado, um processo obsessivo, verdadeiramente vampirizador, que leva a criatura a um estado de medo, de horror e de um sofrimento permanente. E ele então faz a comparação final do parasitismo e da reencarnação, dizendo que nem sempre a obsessão se extingue na desencarnação. Portanto, a gente pensa assim, processo obsessivo durante a vida do encarnado, mas quando desencarnar, do outro lado vai ser tudo muito bem, aí vem o espírito amigo, separa um do outro, etc. Não é bem assim, depende do grau de intensidade, de extensão do processo obsessivo, que muitos processos obsessivos vêm de longe, passaram por gerações e não acabaram ainda, né? Conforme a gente vai mostrar. Vítima e verdugo precipitam-se em dolorosos painéis infernais após a morte. Agentes da misericórdia divina, expressão bonita, né? Agentes da misericórdia divina, após um estudo minucioso dos crimes que essas criaturas cometeram, pesam os atenuantes e os agravantes e promovem a reencarnação daquele espírito que, em primeiro lugar, mereça tal recurso. Então, o estudo do processo obsessivo, das criaturas que estão envolvidas ali, vai passar por uma avaliação minuciosa perante os valores morais, as aquisições das criaturas, e aquele que merece o recurso da reencarnação, em primeiro lugar, é o que vai. Tanto que em reuniões mediúnicas a gente às vezes dialoga com entidades que estão obsidiando aquele que reencarnou, dizendo que eu estou fazendo isso porque ele fez mais isso, mais aquilo comigo. Bom, mas olha, mas ele teve o direito de reencarnar, ele teve o direito a ter uma nova vida para tentar aperfeiçoar-se, para tentar progredir, para tentar se libertar do passado, e não é conveniente que você continue a sua ação agressiva contra ele, porque ele agora encontra-se numa nova vida, ou seja, por merecimento, ele
pôde reencarnar e o obsessor ficou do outro lado cobrando, né? E aí ocorrem casos, conforme já André Luiz falando, em teoria, mas nós temos os casos de obsessão de longo curso que estão descritos, né, por outros autores espirituais, como é o caso de Ivone Pereira, no livro Dramas da Obsessão, em que Bezerra de Menezes descreve um quadro muito triste de obsessão de grupos entre católicos e judeus, iniciado na Inquisição de Portugal, ainda no século XVI. E essa obsessão vinha perdurando por 4 séculos consecutivos, nos quais essas famílias, no caso os judeus convertidos e os padres inquisidores e torturadores, tinham verdadeiras batalhas infernais no plano espiritual, aí reencarnavam, continuava o processo obsessivo entre os que ficavam lá e os que reencarnavam, e assim durante muito tempo. Já era o início do século XX, quando uma família de um sofrimento enorme levaram para o Centro Espírita de Lavras um pedido em que Ivone Pereira, ainda jovem, pôde trabalhar mediunicamente neste caso, e depois isso foi descrito por Bezerra de Menezes neste livro extraordinário, intitulado Drama da Obsessão. Era tão interessante o processo que os obsessores que estavam do outro lado, eles tinham parado no tempo e no espaço, e eles queriam induzir aquelas criaturas ao suicídio, e de fato alguns deles conseguiram induzir ao suicídio. Mas o espírito disse numa reunião o seguinte: olha, eu quero empurrá-lo debaixo daquele monstro mecânico, para que ele morra. O monstro mecânico era uma locomotiva, a Maria Fumaça, que tinha na época, né? A locomotiva a vapor. Mas ele, como ele parou no tempo e no espaço, ele não sabia o que era locomotiva. Ele sabia que era um monstro mecânico que soltava fumaça e que, de fato, se conseguisse empurrar, era capaz de matar. Então, mas ele não estava entendendo bem o progresso do mundo, porque ele parou no tempo e no espaço, na tentativa de manter os processos de vingança, né? São as chamadas obsessões de longo curso. E levam até situações graves de indução ao suicídio, e, lamentavelmente, algumas pessoas acabam perpetrando esse crime contra si mesmas, induzidas por espíritos que querem retomá-las, né, para o mundo espiritual e querem levá-las para a zona de sofrimento para infligir mais sofrimentos ainda a essas criaturas. Se elas aceitarem essa sugestão, né, da indução ao suicídio, a situação vai se agravar muito mesmo. Então, a questão do parasitismo e reencarnação, ele continua falando até a questão da família envolvida. A família envolvida por quê? Porque o reencarnante, aquele que teve, né, a possibilidade de sair do processo obsessivo no plano espiritual e voltar, esse reencarnante, ligado à sua futura mãe, também sofre a mulher, pelos seus débitos, claro, porque a lei da afinidade vai levá-lo à família na qual ele está interligado, e as pessoas sofrerão, naturalmente, as dificuldades do processo obsessivo, não injustamente, sofrerão pela necessidade de passar por aquilo. A mãe sofre também por seus débitos, o acesso de forças obscuras no processo da gestação. Quer dizer que desde a gestação, o quadro pode continuar de abordagem sobre o reencarnante e levar a distúrbios psíquicos para a mãe que está no processo gestacional. Por ligações fluídicas ao corpo em formação, porque o espírito reencarnante se ligou, mas os obsessores estão ligados ao reencarnante. Então, essa ligação fluídica perturba o processo da reencarnação. O reencarnante, desde a infância, está enleado às entidades infelizes na condução de almas culpadas em reajuste. Mas há a questão da moeda de renúncia, que eu achei essa expressão muito interessante, porque é o seguinte: o indivíduo passa pela infância e juventude sob um assédio constante dos obsessores. Mas vai chegar num ponto em que, ou pela união conjugal, ou mesmo uma situação extraconjugal, né, ele possa receber os credores, né, que estão cobrando a vinda ao mundo da terra aqui, entendeu? Então, até por união conjugal, ou mesmo numa situação extraconjugal, que essas pessoas possam receber os credores. Eles reencarnaram primeiro, mas aqueles que ficaram lá, eles querem voltar, eles querem de alguma forma estar juntos, seja
para vingar, ou seja, para ter uma nova oportunidade. Então, eles recebem esses credores para devolver-lhes em moeda de renúncia os bens que eles devem desde o passado próximo ou remoto. Então, achei muito interessante destacar a expressão moeda de renúncia, porque é um pagamento pesado a quantidade de renúncia que essas criaturas encarnadas terão que adotar para receber esses credores, que serão bastante pesados dentro da sua família, que terão em cima dele um nível, ou deles, um nível de cobrança muito elevado. E vai haver situações de choque familiar muito grande, mas isso faz parte do processo evolutivo do progresso do espírito, né? Se ele deve, ele vai acertar as contas exatamente a quem ele deve. Então, a gestação em desequilíbrio, uma mãe pode ser até induzida, né, ao uso de álcool, ao uso de drogas, e se ela não tiver uma segurança muito grande, pode perturbar muito o processo gestacional e às vezes até ocorrer aborto espontâneo provocado por maus hábitos da gestante, se ela ceder às influências negativas dos obsessores do reencarnante. Se são numerosos os adversários encarnados, eles tomam até os próprios filhos das vítimas por hospedeiros intermediários das formas de pensamento que arremessam de si, alcançando a mente dos pais ou hospedeiros definitivos. Olha que interessante a comparação do parasitismo que a gente já viu lá para trás. Os filhos das vítimas, aqueles que já nasceram primeiro, né, estão lá na estrutura familiar, né, mas os obsessores que ainda vão reencarnar ou que estão cercando a família, eles usam esses filhos, arremessam contra ele ideias mentais negativas, e esses filhos são verdadeiros hospedeiros intermediários dos pensamentos negativos para atingir os pais por via indireta, né? A mente dos pais, os hospedeiros filhos. Imaginem, se o filho começa a sofrer uma injunção obsessiva daqueles que querem perturbar o pai, eles vão acabar, os pais vão se perturbar com aquela situação de ver o filho sofrendo, né? E inoculam-lhes perigosos fluidos sutis, que infernizam as suas almas, às vezes até a desencarnação, às vezes até a morte. Então, são processos graves, que vêm de longo curso, as situações do passado são seríssimas, então tem que haver uma análise muito aprofundada do mundo espiritual para ver o melhor que pode fazer em benefício daquela família, e isso vai levar, às vezes, algumas encarnações para que tudo seja devidamente solucionado, né? Então, os familiares do obsidiado podem sofrer agressões espirituais, podem se tornar hospedeiros intermediários de pensamentos, né, que são direcionados contra eles, e eles, ao se perturbarem, perturbam indiretamente os seus pais que estão envolvidos naquele processo, né? Agora, e o tratamento? O tratamento do parasitismo da alma é bastante objetivo no caso. Todos os sofrimentos que já referimos dos casos passados estão relacionados certamente à lei de causa e efeito ou à lei de ação e reação, né? A cada um, o equilíbrio ou o desequilíbrio de hoje por suas ações do passado. Então, se sofrem na atualidade, como sofria a família, né, torturada pelo processo obsessivo dos judeus contra os católicos, eles estavam sofrendo porque eles foram os inquisidores, eles foram os torturadores, eles levaram essa família aos calabouços da Inquisição portuguesa e, além de submetê-los a todo tipo de violência inimaginável para nós na atualidade, eles também se apropriaram dos bens da família. Isso foi uma coisa tão grave que gerou um processo obsessivo de 400 anos, né? Então, vocês imaginem, como exemplo, uma situação dessa. Então, se eles estavam, né, em desequilíbrio na atualidade, alguns até induzidos ao suicídio, né, naturalmente se deve a ações do passado. Cada criatura encontra, agora já vem a terapêutica, né? Cada criatura encontra na ação do bem eficiente remédio contra o parasitismo da alma. A ação do bem é um eficiente remédio contra o parasitismo da alma. Não bastam apenas a palavra que ajuda e a oração que ilumina. Certamente, de alguma ajuda será, mas não bastam apenas essas situações. O agressor de ontem precisará do próprio exemplo
no serviço de amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo, porque só o exemplo é capaz de renovar e reajustar. Então, isso é um conselho muito direto dos espíritos, dizendo que aquele que sofre, ele vai curar o seu sofrimento ajudando o semelhante. Ele vai exemplificar que ele está se esforçando para ajudar o outro. Do que ele se esforça para ajudar o outro, quando ele exemplifica uma ação positiva em benefício do outro, ele pode até sensibilizar o obsessor. E o obsessor pode começar a sofrer um processo de transformação íntima ao acompanhar a transformação daquele a quem ele quer perturbar. Né? É o exemplo do bom samaritano, que é o melhor exemplo de serviço de amor puro ao semelhante que nós podemos resgatar da parábola do bom samaritano, que atendeu o nosso irmão que tinha sido agredido, sem conhecê-lo, né? E vocês conhecem a parábola, e deu todo o atendimento, deixou numa hospedaria, etc. E na volta não ia passar para pagar as despesas. Né? Terapêutica da alma, a ação do bem. A quebra voluntária dos nossos sentimentos inferiores produz fatores de transformação nos nossos observadores. Olha só que interessante. Tem alguém nos perseguindo, mas a gente está se esforçando há algum tempo para melhorar. A gente está fazendo coisas mais positivas. A gente está relacionando bem com os familiares. A gente está resolvendo problemas internos para que promover o entendimento entre as criaturas com quem a gente convive. Enfim, uma série de atitudes que não precisa ser nada milagrosas, são atitudes do cotidiano, mas que são observadas por aqueles que nos perseguem. E eles, ao observarem isso, ele começa a sofrer uma transformação positiva de ver que o outro está se esforçando na direção do bem, e ele começa a entender que aquele também deverá ser um caminho para ele. Fatores de transformação em nossos observadores. Claro que isso não é da noite para o dia. Há situações em que eles têm que observar isso por um prazo longo e o obsessor não será mudado da noite para o dia, mas ele, por uma persistência das ações positivas do obsidiado, certamente ele vai melhorar. Pois as nossas demonstrações de fraternidade inspiram pensamentos edificantes que, traduzidos em energia renovadora, modificam a conduta hostil em nossos desafetos, em nossos perseguidores, em nossos inimigos do passado. Então, a nossa conduta modifica a conduta deles. E a terapêutica do amor continuando, reencarnações futuras, com dor e lágrimas em ligações expiatórias, nem sempre são necessárias. Elas são desnecessárias desde que, pelo devotamento ao próximo, a humildade praticada e sentida, valorizamos a palavra e a prece e atraímos simpatias valiosas que farão intervenções providenciais em nosso favor. Então fica aquela pergunta, mas será que pelo mal que eu cometi, sempre eu vou ter que reencarnar, sempre eu vou ter que sofrer, sempre eu vou ter que passar pelas mesmas condições que eu causei no passado? Não, nem sempre. Depende da conduta do indivíduo. Se ele, pelo devotamento ao próximo, humildade, toda a ação que ele puder desenvolver em benefício do próximo, ele terá intervenções providenciais do mundo espiritual em seu favor e já não vai passar necessariamente por certos sofrimentos pelos quais ele passaria caso ele não tivesse adotado essa conduta positiva. Né? É que, conclui André Luiz, em nos reparando transfigurados para o melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será, perante Deus, o nosso caminho da liberdade e da vida. Lembrando o apóstolo Pedro, muito oportunamente, que o amor cobre a multidão de nossos pecados, cobre a multidão de nossos erros. Não é? Porque quando nós reencarnamos em condição de prestar auxílio às pessoas, né, de ajudar o próximo, ajudando a nós mesmos, mas de ajudar o próximo, né, então nós estaremos agindo com amor, que é, né, a grande lei do universo, que é a energia que move o universo. Então, os nossos erros do passado estarão cobertos pelas nossas ações positivas, pelas nossas ações de fraternidade. O melhor exemplo temos com o Cristo,
que nos ensinou o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o exemplo de Jesus, ao ensinar a samaritana a respeito da água da vida, em que ele passou para ela a doutrina do amor, deixando-a marcada espiritualmente para o bem, para sempre, bebendo os seus ensinamentos para toda a eternidade. Era isso que tínhamos que trazer para os irmãos nesta tarde. Muito obrigado.